vou começar, Samuel, com o seguinte, ó. Antes da gente falar sobre este convite casca de banana, essa armadilha de urso, eu volto ao dia de ontem. Lula escreveu um artigo arrasa quarteirão no New York Times, né? Que é um jab no Donald Trump, e ele reafirma: o hemisfério pertence a todos nós. Eu li há pouco agora, quase que na íntegra, o texto e com análise da matéria que está no DCM, e eu queria te perguntar, a partir desse contexto da carta aberta de Lula, justamente o principal periódico estadunidense, de bandeja para o Donald Trump, o que isso significa, de fato e de direito, na relação Brasil e Estados Unidos e, de forma geral, nesse momento de sensibilidade da soberania ameaçada pelo cara laranja em todo o mundo, Samuel? Tiago, em primeiro lugar, eu queria registrar que hoje, né, nós completamos 5 anos da vacinação, do início da vacinação contra a Covid-19 aqui no Rio de Janeiro. Então, é um dia histórico, né, para nós, que conseguimos passar por essa tentativa de genocídio que o Bolsonaro promoveu no Brasil, que às vezes parece ficar esquecido, né? Às vezes a gente pensa que foi em outra vida isso, né? Mas foi agora, 5 anos atrás, que nós conseguimos, depois de 1 ano de batalha contra um governo negacionista, iniciar a vacinação aqui no Rio de Janeiro, que pôde salvar muitos amigos meus, muitos familiares meus. Infelizmente, outros não tiveram como esperar até essa data e não sobreviveram, e essas são perdas que, assim como eu tenho certeza que muitos que estão assistindo a gente agora aqui no DCM, nunca vão esquecer, né, essas pessoas que perderam, nenhum motivo porque vieram a perdê-las por conta do negacionismo daquele presidiário que está lá agora reclamando porque ele tem soluço, porque o ar-condicionado faz barulho. Foi esse cara que levou à morte de tanta gente inocente, de tanta gente que poderia estar aqui conosco hoje. Feito esse registro, Tiago, eu vou entrar nessa questão internacional, da carta, né, do texto publicado pelo presidente Lula, destacando primeiro o local onde ele foi publicado. Publicar isso no Globo, na Folha, ou mesmo em qualquer jornal, no El País, no Le Monde, tem sua relevância. Tem sua relevância e, evidentemente, qualquer desses jornais abriria as portas para o presidente do Brasil, seja ele qual for, principalmente sendo o presidente Lula, para publicar. Mas publicar isso no provavelmente principal jornal dos Estados Unidos é em si um recado político, é em si uma ação geopolítica. O Lula, quando publica esse documento, lá na terra do Donald Trump, ele está se garantindo de que ele verá e entenderá para quem foi o recado. Mesmo que não cite nominalmente, né, mesmo que ele não rompa aquela fleuma que a política internacional, que as relações internacionais pedem, de você não ofender, não adjetivar, tudo isso que foi abandonado, né, nos últimos anos pelos Estados Unidos e pelos seus aliados. É bom destacar isso, que muitos dos aliados dos Estados Unidos abandonaram essa fleuma também, que evitava no passado, né, e sempre exigiu que se trate um chefe de Estado de outro país, por mais que eu odeie, por mais que eu repudie, por mais que combata ele com armas, você respeitava a figura do chefe de Estado, porque ele representa mais do que uma vontade de governo, ele representa um povo. É por isso que as relações internacionais exigem alguns protocolos de respeito ao chefe de Estado. O principal deles, não sequestrar, né? Então, esses protocolos foram sendo abandonados, Thiago, nos últimos anos. O grande promotor do abandono dessa diplomacia pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, são os próprios Estados Unidos. E os aliados dos Estados Unidos que vêm seguindo essa retórica trumpista desde o primeiro mandato do Trump, que não refluiu durante o interregno que foi o governo do Joe Biden. Pois bem, então o Lula não faz isso, o Lula não abandona, porque o Lula faz nesse documento uma convocação, mais do que um convite, é um clamor para que se volte a um estado de coisas, a um modelo de gestão internacional
anterior a Donald Trump, ou aquele modelo que ficou caracterizado pela atuação do Partido Democrata e o Partido Republicano até então não tinha tanta força para mudar esse estilo, né? É Trump que muda esse estilo, é Trump que inaugura uma outra fase nas relações internacionais dos Estados Unidos. E o Lula tenta convidar a esse momento anterior, ao momento da multilateralidade, ao momento das instituições do sistema ONU, ao modelo que o Lula aprendeu a conhecer o mundo durante toda a sua vida e durante as suas 2 primeiras presidências. Esse é um modelo que o Lula viu desde criança, que ele aprendeu como sindicalista, depois como dirigente partidário, por fim como candidato a presidente da República e, enfim, como presidente da República. Esse é o modelo que ele conhece, ele aprendeu a surfar por aí. O Lula, como todos sabem, é um autodidata. O Lula não é um cara que fez nenhuma faculdade de relações internacionais, ele não passou para o corpo técnico de Itamaraty, ele aprendeu, primeiro, na política interna, segundo, nos bancos, né, de estudos do sindicalismo, que o sindicalismo tem seus cursos de formação, principalmente com teoria marxista, e ele aplica esse conjunto de conhecimentos ao seu próprio modo na presidência da República. Então o Lula sabe surfar nesse mundo, é esse mundo que tornou o Lula uma figura tão conhecida e amada mundialmente. E é para ele que o Lula quer voltar. E por isso o Lula publica, Tiago, nos Estados Unidos, para que o Trump não tenha condição de dizer que não viu, para que o Trump não possa fugir do assunto, mas da mesma maneira ele não ataca frontalmente a figura egóica de Donald Trump. Porque nós sabemos o que significa atacar a figura egóica de Donald Trump. A irracionalidade com que ele responde usando as ferramentas do Estado estadunidense para prover os seus desejos pessoais. Ele tem demonstrado isso ao longo desse primeiro ano de mandato, do seu segundo mandato, né? Muito mais do que no primeiro mandato. Então, eu vou fazer esse longo introito aqui para apontar para as pessoas que o ato de publicar lá no New York, ele é, em si, um ato geopolítico. Eu digo para você, Thiago, que o conteúdo do que ele publicou, para mim, tem 2 facetas. Eu vou ser breve aqui, só citando as 2 facetas para a gente continuar a nossa conversa. A primeira faceta é o Lula requerendo, né, um retorno a essa ordem mundial que já está passando. E a segunda é o Lula citando o número da população da América Latina e Caribe como um porta-voz dessa região. Ele, pela primeira vez na sua vida, em toda a sua trajetória política, ele cita a América Latina e Caribe, citando a sua população completa e falando em nome de todos esses. Se ele demarca, por um lado, o ato histórico, que é um ataque direto das Forças Armadas dos Estados Unidos, sem golpes, sem tramas, sem essas outras ferramentas, um ataque direto militar a um território latino-americano, ele também, num outro ato histórico, fala em nome desse território, mesmo diante de países e governos que hoje preferem seguir os Estados Unidos, como é o caso da Argentina, do Paraguai, etc. Mas ele fala como uma liderança desse segmento do mundo. É curioso, tá, Thiago? Porque em outro momento ele aponta que o mundo não tem que ser dividido em zonas de influência. E isso, para mim, é bastante polêmico, que o Lula ainda diga. Mas eu prefiro entender como uma estratégia. Porque ninguém que realmente acredita que o mundo não deve ser dividido em zonas de influência agiria como representante de uma zona de influência, como o Lula fez. Então, eu jogo essas 2 questões aqui no início para a gente seguir nosso papo.